Bom dia, galera! Já estamos ao vivo. Esse é mais um Voe Mais Alto, nosso programa semanal e gratuito de coaching, que vai ao ar ao vivo todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, através do aplicativo Periscope. Depois disso, ele vai parar direto lá no YouTube da Canvas Consultoria e Coaching, onde você pode assistir quantas vezes você quiser, curtir, compartilhar, comentar. Oi, Nath Luz, bom dia, seja bem-vinda. Eu não sei se vocês já repararam ou não, então eu peço desculpas pra vocês desde já. Eu tô aqui com o meu chazinho quentinho, que hoje a minha voz tá meio falhando, porque eu tô um pouco gripada. Ou será que é a alergia desse tempo seco que tá em São Paulo? Tá frio aqui em São Paulo? Onde vocês estão, tá frio, tá calor? Como é que tá o tempo aí? Vai contando pra mim. Oi, mãe, bom dia, tudo bem? Obrigada, Nath, convidou os seguidores. Se você puder e quiser e puder fazer assim como a Nath, convida os seus seguidores, seus amigos. Fernando, bom dia. Arley, bom dia. Convida os seus amigos e seus seguidores para essa live. Obrigada, Letícia, que convidou também a galera aí. Tá entrando o pessoal dos corações aí que eu tô vendo. Arrasta sua tela nas laterais, de cima para baixo, vai em compartilhar. Pega o link, compartilha. Oi, Soraya Nutri, bom dia. Pega o link, convida uma pessoa especial hoje, ou quem sabe todos os seus seguidores do Periscope, ou quem sabe você queira até compartilhar lá no Facebook, porque eu vou te falar uma coisa, essa live de hoje, ela vai inaugurar o nosso tema. Bom dia, Cris. Ela vai inaugurar... Oi, Soraya, essa linda, você que é minha Nutri maravilhosa aí. Essa live vai inaugurar... Bom dia, Michele. Essa live vai inaugurar o nosso tema do mês, o nosso novo tema, um tema que eu escolhi no capricho pra vocês. E pra eu saber que vocês estão aí, mais uma vez, vai dando muitos corações. Pra dar coração, só tocar na tela várias e várias vezes. Toca aqui na ponta do meu dedo. E a gente tá conectado nesse Periscope ao vivo aqui. Eu vou, inclusive, me apresentar, que eu ainda não o fiz. Sou a coach Luciana Figueiredo. Ops, tá a luz aqui, né? Ah, pronto. Eu sou a coach Luciana Figueiredo. E eu sou da Canvas Consultoria e Coaching, que é a minha empresa. Você pode me seguir lá no Facebook, curta a página, no YouTube também, se inscreva no canal para não perder nada. Hoje vai ter vídeo novo no ar. Como sempre, vocês aqui no Periscope estão sabendo das coisas antes do resto das redes sociais, antes de todas as outras redes. Apesar de hoje não ser nem o primeiro nem o segundo dia do mês, eu tô inaugurando o nosso tema do mês aqui com vocês, no Periscope, com a live sobre comunicação no trabalho. Quer dizer, comunicação no trabalho é o tema do nosso mês, né? Se você já me segue há muito tempo, você sabe... Oi, Maurício, bom dia! Você já sabe que a cada mês eu trabalho com um novo tema, sempre inédito, para você ter sempre novidades aqui, para você voar mais alto em todas as áreas da sua vida, mas especialmente na sua carreira e no seu trabalho, nos seus negócios e, claro, nas suas áreas também pessoais, porque a gente não se divide, né? A gente não vira um ser humano que é profissional e não é uma pessoa, né? A gente é a pessoa, o profissional, tá tudo misturado ali. Então a gente acaba trabalhando vários vieses particulares no desenvolvimento pessoal mesmo, né? Quando a gente trabalha áreas de carreira, áreas de negócios, que são as minhas áreas, assim, de coração mesmo. Então, por que eu escolhi comunicação? Porque eu vou te dizer uma coisa, a gente tem duas, já faz um tempo que eu tô pesquisando isso. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu andei fazendo uma pesquisa sobre tímidos e tal. O trabalho dos tímidos e dos introvertidos ainda está em pesquisa, em fase de pesquisa. Oi, Evelise Coach, bom dia, obrigada pelos corações. Muito obrigada. Retomás, bom dia, querida. Mesmo gripada, mãe, isso é coisa de mãe mesmo. Só a mãe fala uma coisa dessa pra gente, né? Eu tô aqui com o meu chazinho de gengibre. Já tomei minha água com limão pra ver se a voz volta e o chá melhora bem a voz, o chá de gengibre. E voz faz parte do tema de hoje, que é comunicação, né? Comunicação é assim, a gente tem mais ou menos dois grandes grupos de pessoas. O grupo dos falantes e o grupo dos que acham que falar é difícil pra caramba.
Se você é do grupo dos falantes, provavelmente você já faz o que eu vou ensinar hoje aqui com uma técnica de 4 passos. Você faz de forma inconsciente, você faz de forma sem raciocinar muito sobre isso. Você faz meio que no automático. E talvez você nem saiba que se você tivesse uma ferramenta para isso, você poderia fazer isso ainda melhor. Mas se você é do grupo dos mais introvertidos, dos que acham que falar é difícil, falar em público, então, pelo amor de Deus, manter uma conversa, Lu, às vezes eu tenho medo de começar uma conversa, porque depois eu penso que eu posso esquecer o que eu vou falar. Eu fico pensando o que eu vou falar com a pessoa, especialmente quando é uma pessoa que eu me importo, sabe? Pode ser uma pessoa que eu quero impressionar, pode ser uma pessoa que eu tô ali numa paquera no dia, pode ser o meu chefe. Pode ser, sabe, aquela oportunidade de conquistar um cliente potencial e eu tô vendo o cara ali bem na minha frente. Oi, Igor Conte, bom dia! Buenos dias! Muito bem-vindo! Como melhorar a abordagem de um cliente? Aí, Will Maurício, já é uma das coisas que a gente, para pessoas meias tímidas, não tem meio tímido, não. Meio tímido, todo mundo tem a capacidade de conversar, até porque vamos falar sobre isso. Vamos entender, o ser humano, afinal de contas, é um ser falante. A gente fala não desde que a gente nasceu, mas a gente foi ensinado a falar muito cedo. Muito cedo a gente foi ensinado a falar. E aí logo que a gente aprendeu a falar, a gente não parou mais. Veja você no seu dia, né? Você fala desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você fala o dia inteiro. As pessoas falam com você e você fala com as pessoas o dia inteiro, você fala até sozinho. Então como é que falar pode ser uma coisa difícil? Então tá faltando pra você estrutura, tá faltando pra você uma técnica, então vamos aprender essa técnica. Porque uma coisa que fala até dormindo, tem gente que fala dormindo, fala o tempo todo, né? Os que mais observa que fala. Tem gente que mais observa do que fala, mas mesmo os observadores falam também, não é? É uma coisa que todo mundo sabe fazer, é falar. Eu sou um comunicador de rádio. Olha, Cris, que legal! Então a gente tem um comunicador nato aqui, ou quem sabe aprendeu essas técnicas, ou quem sabe juntou as duas coisas, pegou um talento que já tinha e adicionou técnica. Por que técnica funciona? Porque é engraçado, existe uma crença geral, a gente acha que se aprende tudo na vida, que se aprende a dirigir, que se aprende a cozinhar, que se aprende até a andar, imagina você, se aprende a, sei lá, surfar ou jogar bola. Mas ninguém acha que se aprende a falar. As pessoas acreditam que ou você é um extrovertido e sabe falar, ou você é um introvertido e não sabe falar. E você acha que não funciona, que você não tem como aprender isso. E hoje a gente vai quebrar essa crença logo de cara e eu vou dedicar todas as minhas redes sociais durante todo esse mês pra gente quebrar essa crença o tempo todo, até que a gente realmente coloque na nossa cabeça, puxa vida, falar bem pode ser aprendido, assim como todas as outras coisas. E aí você vai falar, mas tem um monte de gente que eu conheço que fala bem e nunca fez um curso de oratória, e nem um curso de falar, e nem de comunicação, e nem nada, e a pessoa fala bem. Ok, é verdade que existem talentos inatos. É verdade que pessoas que já têm uma extroversão mais natural têm mais habilidades relacionais, habilidades de comunicação. Só que essas pessoas também podem ter aprendido. Primeira coisa é que você não sabe se elas aprenderam ou não. Como é um talento, às vezes a gente aprende com mais facilidade, mas a gente aprende. E depois, estou vendo sua live do Japão. Oi, Harumi! Bem-vinda, tudo bem? Seja bem-vinda de volta, que legal. Tá de noite aí então, né? Aqui tá frio, como é que tá o tempo aí? Então, a gente às vezes pensa, poxa vida, falar, pra mim, não vai dar, é muito difícil. Então, se você acha que é muito difícil, fica comigo hoje que a gente vai quebrar essa crença com 4 passos. E são 4 passos que eu uso o tempo todo na minha vida pra ter uma conversa. E hoje eu pensei assim, falei, gente, muitos clientes me procuram pra fazer coaching pra melhorar as habilidades de fala. Porque vocês sabem que o coaching não funciona só pra você se descobrir na vida. Ele faz isso muito bem. Ele não funciona só pra você se descobrir na carreira. Jaque Tomás, bom dia. Ele faz isso muito bem também. A gente faz excelentes planos com coaching. Calor, 26 graus. Ah, que delícia, que hoje nós estamos com frio. Bom dia, isso aí, que legal. Da Bélgica, olha só, a gente tá só internacionais aqui hoje. Bem-vindo, Vitor.
gengibre ajuda na comunicação. Vem que eu dou um gole e minha voz já melhora na hora, tá? E fica uma dica adicional de hoje, tá bom? Não é um dos passos, mas é uma dica adicional. Então, hoje eu vou falar com vocês de 4 passos que eu uso com naturalidade, que muita gente usa, mas quando um cliente meu chega e fala assim, Luciana, eu preciso melhorar as minhas habilidades relacionais, e o coaching trabalha muito bem os skills, né, a desenvolvimento de habilidades, porque o coaching trabalha as habilidades para que você possa alcançar aquilo que você deseja, alcançar suas metas, os seus sonhos, né, alcançar aquele patamar na sua vida que você almeja. E o fato é que, para isso, você precisa desenvolver algumas habilidades. E a comunicação é uma das habilidades básicas para a maioria das coisas. Porque a gente sempre precisa se comunicar. Como o ser humano é um ser falante, fala o tempo todo, então, quando você fala bem, você aumenta as suas oportunidades na sua carreira. E quando você não sente segurança e confiança para falar com as pessoas, você provavelmente está recusando convites no seu trabalho para se expor, para falar em público, para atender aquele cliente especial. Então, eu julgo que é muito importante você desenvolver a sua comunicação. Se você já faz isso bem, vem aprender uma técnica, fazer isso de forma estruturada, nunca mais você vai esquecer essa técnica. Ela é muito simples, tem 4 passos e é super legal. Se você sente que falar é difícil, a fala é a principal habilidade para qualquer vendedor. É isso mesmo, Will. É o primeiro contato, né? A gente faz através da fala e a gente sustenta a conversa de uma venda através da fala, não é? E como é que a gente faz? Bom dia, Vitor! Tá atrasado! Mas não tem problema, seja bem-vindo. Eu não comecei ainda os passos, você vai conseguir pegar desde o começo. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso de uma forma estruturada e tornar isso muito mais fácil? Aí não faz diferença se você tem talento, se você não tem talentos de fala natural, você vai aprender uma técnica, tudo bem? Então, se você tá comigo, dá corações aí. Vamos dar corações pra essa live, vamos chegar junto. A gente já tem mais de 1 milhão de corações aqui nesse perfil, sabia? Graças a vocês, esses corações coloridos que ficam subindo aí, tão lindos. Muito obrigada a vocês para dar corações, é só tocar nessa tela várias e várias vezes. E você também pode compartilhar essa live. Por favor, compartilhe essa live com seus seguidores, se você ainda não o fez, porque eu já vi que tem um monte de gente aí que já fez isso. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo pra gente falar sobre uma boa conversa? Uma boa conversa é uma conversa natural, né? Uma conversa gostosa, é uma conversa que funciona igual a um jogo de tênis, em que a bolinha bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali. E isso é a maior dificuldade das pessoas, né? Ai, Luciana, eu acho que eu vou perder o timing. Eu não tenho um timing legal. Obrigada, Vitor. Eu não tenho um timing legal de conversa. Eu penso que eu vou esquecer o que eu tenho pra falar. Então, pra gente equilibrar vários desses medos e já matar vários desses medos logo numa só, a gente vai começar uma conversa como a gente começa qualquer coisa no coaching. Como a gente começa qualquer coisa na nossa vida, quando a gente faz coaching, conhece coaching. A gente vai começar com estratégia. Então, vamos sempre lembrar que quem pergunta controla a conversa. Quem pergunta conduz a conversa. Então, quem tem a iniciativa de puxar o assunto sempre tem mais chances de se dar, assim, de se expressar melhor na conversa. Porque quando você é só reativo, quando você não permite você propor o assunto da conversa, você tá sempre sujeito ao que as pessoas vão falar. Mas quando você tem a oportunidade de dar aquela puxadinha de assunto e você mesmo começar a sua conversa, você tem a oportunidade de fazer o passo 1, ou de se manter no controle, manter o controle do passo 1, que é um controle que parece, é tão simples, que muita gente não usa. E se a gente for pensar bem, todo falante, todo falador que você conhece, provavelmente faz isso muito bem, de forma consciente ou inconsciente. Muitas vezes é técnica também. Muitas vezes a pessoa faz de forma consciente, porque esse passo número 1, ele deixa você no controle de qualquer conversa, seja na abordagem de um cliente, quando você faz uma venda, seja para manter uma conversa no elevador ou na fila, aquela conversa fria, ou seja para impressionar aí o teu chefe ou tua namorada com uma conversa inteligente, né? Oi, Luana, bom dia. Primeiro passo
de uma boa conversa com qualquer pessoa é você falar de um assunto que você conhece. Então, quando você fala de um assunto que você conhece, alguma coisa que você sabe, poxa, tem tanta coisa legal que você sabe, tem tanta coisa que você faz no seu trabalho que você domina tão bem, tem tanta coisa que você faz no seu dia a dia que você é um mestre você é um mestre conhecedor do assunto. Então, quando você mantém a conversa num assunto que você domina, poxa, já sei lá, você aumenta suas chances de se dar bem nessa conversa para uns 80%. Então, se a conversa tá difícil porque você não domina o tema, a primeira coisa é trazer o tema para você. Saiba do que você tá falando, né? A melhor forma de você parecer que sabe o que você tá falando é você saber do que você tá falando. Então, muita gente fala assim, Luciana, eu preciso fazer networking. Para eu conquistar as minhas metas na minha carreira, eu tô precisando conhecer mais gente. E aí eu vou em eventos, eu vou em congressos, em eventos que são promovidos pelas empresas e pelas entidades de classe da onde eu trabalho. E eu até tenho a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Só que eu nunca sei manter uma conversa, porque eu tenho medo de perder o assunto, eu tenho medo de parecer um bocó, eu tenho medo. Então, esse tipo de medo a gente já mata aqui nesse passo 1. Porque quando você fala de um assunto que você conhece, o medo desaparece na hora. Basta que você saiba o que você está falando. Então, assim, quando você quer melhorar, todos nós temos uma habilidade, isso aí, Rê. Quando você quer melhorar uma habilidade, né, de você ter um assunto, a melhor coisa é você saber sobre o que sobre coisas. Então, se você quer melhorar o nível do seu assunto, a melhor coisa é você melhorar o seu conhecimento geral, o seu conhecimento específico. Você tem que saber coisas. Então, como é que você sabe coisas? Você sabe estudando, ter sua própria opinião, que isso traz segurança. Isso, Vitor, para você ter sua própria opinião de uma forma segura, o melhor jeito é você saber do que você está falando. Então, quando você fala de um assunto que você conhece, você já tem uma opinião formada, você já conhece quais são, geralmente, qual é a opinião do opositor. Então, se você tem um partido na situação, se você tem uma opinião tendendo para um lado, você até já sabe quais são os argumentos do outro lado, né? Então você até já tem, você tem até as objeções, você já até tem os argumentos para falar até sobre partes difíceis da conversa. Então, quando você fala de um assunto que você domina, você fica se sentindo empoderado, você fica se sentindo mais esperto e fica tão mais fácil quando você fala de algo que você sabe. Então, quando você não sabe uma conversa, a melhor coisa não é se desesperar, é trazer o assunto para você e falar de alguma coisa que você conhece. Automaticamente a sua segurança vai aumentar, você vai se sentir melhor e você vai falar com desenvoltura, usando o seu próprio estilo, o seu próprio jeito, usando o seu próprio vocabulário. Isso tudo vai ficar mais fácil quando você fala de um assunto que você conhece. Aí, a gente vai pro passo 2, que é um pouco mais complexo, mas que vale muito a pena a gente mencionar, porque esse é um tema em que as pessoas se atrapalham muito. E aqui, olha que interessante, aqui muita gente se atrapalha nessa parte, não só as pessoas que têm, que se consideram mais introvertidas, mas as falastronas costumam se embananar também aqui nesse passo 2. Esse passo 2, ele é, digamos assim, a forma de você melhorar o passo 1, que é o seguinte: fale de apenas um tema por vez. E para cada problema, você apresenta uma solução. Então, fica mantendo a conversa naquilo que você conhece, ok, mas só um tema por vez. A gente tem vontade de falar muita coisa ao mesmo tempo quando a gente sabe dos assuntos. Então, se mantém em um tema. Luciana, como é que eu sei que eu tô falando de um tema e que eu não tô falando de mais de um tema? O truque é muito simples. Você vai identificar qual é o problema a ser tratado nesse assunto. Oi, Beatrix, bom dia, seja bem-vinda. Olha, hoje a gente tem aqui gente chileno, colombiano, nós temos do Japão. Quem mais que tava aí que falou da Bélgica, não foi? A gente tá uma live internacional aqui. Um beijo pra você, doutora Beatrix.
Caio, como eu identifico se é um tema por vez? A gente identifica se é um tema só, é um grande truque, é uma grande sacada para você se ligar se você tá falando de mais de uma coisa ou não. Seu assunto, para ser um assunto gostoso de conversar, ele não pode ser muito complexo. Ou pelo menos não pode ser muito complexo de uma vez só. Você tem que falar por etapas as coisas, porque fica mais fácil para quem tá conversando com você entender o que você tá falando e ter mais oportunidades de interagir com você. Obrigada, Jonathan! Show de bola! Então, você faz como? Você identifica um único problema a ser tratado. Então, digamos que você tá falando, sei lá, sobre a crise. Todo mundo gosta de falar disso, né? Então, vamos falar da crise. Só que a crise tem vários problemas. Ela tem um aspecto político, ela tem a corrupção, ela tem a falta de grana do povo, ela tem a falta de emprego, ela tem várias questões, né? O índice da inflação, a questão dos juros. A gente tem um monte de coisa dentro do mesmo assunto, certo? Vamos supor que o assunto seja crise. Dentro do assunto você tem vários problemas diferentes. Então fala de um só de cada vez. E aí você escolhe um problema para falar. Claro, você vai escolher o que você mais conhece bem. Talvez um que você conheça de ter vivido na sua própria pele. Talvez você conheça porque tem a ver com o seu trabalho. Talvez você conheça porque você acabou de assistir um documentário sobre isso. Ou você leu algum artigo que trata desse assunto. Então você vai em um único problema. E aí você vai dizer assim, bom, um dos problemas graves da crise é o setor da educação. Veja bem, dentro do problema educação, eu vejo que os problemas são que as pessoas não têm boa educação de base, que as pessoas não estão... Enfim, aí você vai trabalhar o seu problema de uma vez só, evitando trazer dois problemas ao mesmo tempo. Trazer dois problemas ao mesmo tempo dentro desse exemplo seria assim, ó. Como perceber o interesse da pessoa sobre o assunto? Boa pergunta. Então vamos ficar aqui dentro dessa mesma linha e eu já abordo isso. Então você tá aqui, ó, falando sobre educação. Aí vamos supor que você se lembra que um problema dentro do problema. O problema da educação é a falta de dinheiro para estudar em escola boa. Aí você já misturou dois problemas. Aí você já tem uma conversa meio complexa. Então, melhor seria você resolver um problema de cada vez. Então, você pode dar um problema e apresentar uma solução. Então, por exemplo, na minha opinião, visto isso, que pra mim educação é um problema por isso se resolveria com mais dinheiro. Ah, isso nos leva a um novo problema. Um novo problema do dinheiro é que as pessoas estão desempregadas. E se as pessoas tivessem mais dinheiro, elas poderiam investir mais em educação. Então você já está em outro problema e você não mistura os dois temas de uma vez só. Você fala só de uma vez, só um de cada vez. E se você faz isso, automaticamente você mantém a atenção do seu interlocutor. A atenção da pessoa com quem você está falando. Porque você está falando de um assunto que você conhece. Você está falando de uma única coisa de cada vez. Então você não está complicando a sua conversa, você está simplificando a sua conversa. E é isso que a gente precisa fazer para que o interlocutor, a pessoa com quem você está falando, ela fique contigo. Ela precisa o tempo todo ter uma compreensão clara do que você está falando. Na hora que a pessoa se perdeu, ela ficou confuso, o pensamento dela vai para outro lugar. E aí ela sai daquele tema. Então, para você manter a conversa, fica muito mais fácil. Deu a hora, Vitor! Bom trabalho para você. Deus abençoe também. Bom dia. Então, você mantém a conversa dentro de um único problema. E aí, para você ser, né, a gente tem aqui dois passos dentro de um, porque você apresenta o problema e apresenta uma solução, ou pelo menos a sua opinião sobre o que seria a solução. E aí, você não se torna um chato que só fala de problema, porque você apresenta uma questão e apresenta uma opinião apresenta uma solução na sua opinião. Isso automaticamente traz o outro para sua conversa, porque ele também vai dizer o que ele acha sobre aquele problema. Ele tem clareza do que você está falando. Você está mantendo a conversa em um único tema. Então fica muito mais fácil para quem você está falando conversar sobre isso, para você não complicar a conversa, mesmo que o assunto seja complexo. Então lembra, o grande truque para você descomplicar os temas que são complexos é você
trabalhar um problema de cada vez. Aí você faz sempre problema, solução, problema, solução, problema, solução. Não fica problema, 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 solução embolado. Ah, porque problema, solução para aquele problema lá do começo da conversa, aí não dá mais, você perdeu o timing, esse é o timing. Problema, solução, problema, solução. Quando você faz isso, você tem uma boa conversa, ela se desenrola bem. E afinal de contas, falar de problema é sempre fácil, porque todo mundo sabe falar de problemas. As pessoas até gostam de falar de problemas. E quando você é um cara que apresenta também soluções, você se torna uma pessoa mais interessante, mais inteligente do que aquelas que só ficam reclamando. Vejo que isso é totalmente diferente de reclamar, certo? E aí a gente vai pro passo número 3. Dá corações aí pra mim, se você tá comigo. Tô vendo corações, uma chaminé de corações bem colorida subindo aí. Pra dar corações, basta você tocar nessa tela várias e várias vezes. E isso, ai que lindos! Corações azuis, corações salmão, roxos, verde água, Tiffany, né? Amarelos. Que mais que nós temos aí hoje? Hoje tá poderoso isso aí, hein? Vocês estão se comunicando comigo através de corações. E eu tô me comunicando com vocês através da fala. Não é incrível esse Periscope? Vocês também podem se comunicar comigo através do chat. Saiba que a cor do seu coração é a mesma cor que aparece na sua fotinha aqui no chat. Para você descobrir a cor, basta você fazer um comentário aí que você já vai descobrir qual é a cor aí do seu coração. E aí nós vamos pro passo número 3, para você manter uma boa conversa com qualquer pessoa. Essa dica eu acho fundamental mesmo falar sobre isso. Acho que vale até a gente refletir sobre isso, mas se você tiver isso como um passo na sua cabeça, um passo da técnica, é realmente válido, porque eu considero como uma técnica, sim, como parte da técnica, sim, porque isso aqui faz você ser uma pessoa realmente legal ou uma pessoa que não vale a pena se conversar por muito tempo. A dica o passo, na verdade, né? A dica número 3 aqui. Fale de ideias e não de pessoas. Evita a fofoca. E não fala só de você mesmo o tempo todo. Quando você fala de fatos, de ideias e não de pessoas, você não fica falando de que o fulano é. Você não fica fofocando da vida das pessoas, o que o fulano fez. Você não fica falando só de você e dos seus feitos o tempo todo. Porque o risco de você falar sobre o que você sabe é você ficar, eu fiz, eu fui, eu sou maravilhoso, eu sou super lindo, né? E pessoa assim é super chata, ninguém gosta de conversar com gente que só fala do eu. Mas também ninguém pode confiar numa pessoa que fala o tempo todo de pessoas. Quando eu falo de pessoas, eu fico fazendo fofoca, entendeu? É muito diferente você falar sobre as suas ideias, sobre as coisas que você acredita, sobre as coisas que você sente, sobre a sua percepção do mundo, do que está acontecendo à sua volta, do que falar do fulano, do beltrano ou do cicrano o tempo todo. Então, quando você fala de ideias, você se torna uma pessoa mais evoluída automaticamente. E todo mundo gosta de conversar com alguém que fala de ideias, né? Então, você tem que ter isso na sua cabeça pra você, quando você se pegar falando, porque isso é muitas vezes um vício. Como você não sabe direito como é que você vai manter uma conversa, você acaba mantendo a conversa sobre outras pessoas. E o tema da sua conversa fica sendo sempre alguém. E isso, além de ser muito prejudicial pra você, é perigoso também. Porque as pessoas não vão confiar em você. Elas vão pensar assim, se ela tá o tempo todo nessa conversa falando do fulano que não está, né? Provavelmente eu vou sair daqui e ela vai falar de quem? De mim, né? Pra outra pessoa. Então, você perde a confiança das pessoas, você se torna chato, né? E mesmo que essa pessoa não seja outra pessoa, que seja você mesmo, você se torna um chato maior ainda, né? Porque pelo menos fofoca ainda é um pouco interessante. Agora, fofoca de si, aí ninguém aguenta, né? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sinto isso, eu sinto aquilo, só eu o tempo todo. Então, como é que você
sai, né, do meio da conversa sem tirar as suas ideias da conversa. Você fala sobre o que você pensa e não sobre você, o que você tem, o que você faz. Você fala sobre o que você acredita, qual a sua visão sobre aquele assunto, né? E todo mundo gosta de trocar ideias com pessoas que falam sobre outras ideias, trazer ideias para a conversa, trazer novos temas. Isso é legal. E não a gente falar de pessoas o tempo todo, certo? E aí, visto isso... tem até um ditado que eu anotei aqui na minha cola, já ia esquecendo de falar, que é bem legal para esse momento. Tem um ditado que diz assim, ó: cérebros pequenos falam de coisas, cérebros médios falam de pessoas e os cérebros grandes falam de ideias. Não é demais? Não é incrível falar disso? Olha, pra gente se certificar de que é isso mesmo, basta a gente assistir um filme ou ler uma biografia sobre alguém, né, especial, alguém bem especial, que nem eu já comentei aqui na live passada, que agora eu tô acompanhando a série do Einstein, que conta a vida do Einstein, que tá passando no History. Se vocês ainda não assistiram, passa todo domingo às 10 horas, vale muito a pena, é muito legal. E quando a gente assiste uma coisa biográfica, assim, né, que a gente vê sobre a vida de uma pessoa, especialmente de alguém que a gente considera uma pessoa tão inteligente, né, como Einstein, gênio, né, a gente percebe que essa frase de que cérebros pequenos falam de coisas, cérebros médios falam de pessoas e cérebros grandes falam de ideias. A gente percebe o quanto essa frase é verdadeira. Quando você assiste um cara como Einstein falando, né, ou pelo menos o que se pesquisou, claro, e o que se colocou lá na série, como se fosse ele falando, você fala que realmente, você vê que realmente, bom dia, Flávio, você vê que realmente ele falava de ideias o tempo todo, né? Então você fala de ideias, você fala de coisas legais, de coisas da sua visão sobre as coisas, né? Das ideias que você tem. Bom dia, Marisa Porto, seja bem-vinda, tudo bem com você? Né? Então, ideias é o que faz os cérebros grandes ficarem ainda maiores e parecerem maiores. Porque dentro de uma conversa, muitas vezes a gente quer impressionar o outro, né? E a gente quer mostrar que a gente é inteligente, que a gente é legal, que a gente é bem relacionado, que a gente tem um vocabulário, a gente quer impressionar, porque essa outra pessoa pode ser um cliente potencial, pode ser uma pessoa importante na sua empresa, pode ser, sei lá, uma amizade nova que você tá fazendo agora, né? Pode ser um networking aí. Obrigada, Maurício, que convidou seus seguidores. Pode ser uma pessoa aí que seja interessante pra você conversar nesse momento. Então, essas pessoas a gente geralmente quer impressionar, né? E aí, como é que a gente impressiona essas pessoas? Tá aqui, ó, com ideias, não é falando de pessoas. Então, digamos que você foi assistir uma palestra, você foi num curso, aí você sai lá da palestra e você vai lá pro coffee break, onde você vai ter a chance de conversar com várias pessoas novas para você fazer networking. E daí, do que você deve falar? Das ideias a respeito do tema tratado no curso, e não do palestrante, não da roupa que a pessoa estava usando, né? E não do jeito que ela falava, do cacuete que ela tinha. Você fala das ideias daquela pessoa, se você quiser falar sobre ela, certo? Falar de ideias é algo que torna você grande e faz você parecer maior ainda. E quando a gente está querendo impressionar, a gente quer parecer grande. E aí, isso funciona bem, porque você não tá só usando uma máscara, você tá realmente sendo aquilo, né? Igual lá no passo 1. Quando você conhece o assunto de verdade, fica mais fácil parecer que você sabe sobre aquilo, certo? E aí, passo número 4. Posso pro passo número 4? Quem tá comigo, dá corações aí na tela. Passo número 4. Passo número 4, para mim, é um fechamento de todos os outros passos que são fundamentais para você manter uma boa conversa. Obrigada pelos corações. Valeu, galera. É isso aí. Vamos tocando na live, porque assim eu sei que vocês estão aí comigo. E aí, a gente já falou do passo 1, do passo 2 e do passo 3, cuidadosamente de cada detalhe desses passos. E aí vem o passo 4 e amarra tudo isso como se fizesse um pacote, põe um laço assim, que cuida de... Eu acho que o passo 4 cuida de todos os 3 passos anteriores, assim. Ele zela pelos passos anteriores, aliás,
Não fale demais. Não caia na tentação de falar tudo o que você sabe sobre o tema. Deixa sempre um gostinho de quero mais. Quando você sabe um assunto e você quer impressionar, e você escolhe um tema de cada vez para falar, e você fala de grandes ideias, e você gosta daquele tema, e você quer impressionar a pessoa com quem você está falando, geralmente você tem a tentação, a tendência forte de falar sem parar. E aí você quer mostrar que você sabe, e aí você não para de falar. Você fala demais, você fala tudo que você sabe de uma vez só. Esse é um erro de quem está começando a aprender a falar, fazer networking, né? Falar depois de adulto, aprendendo a falar, aprendendo técnicas de comunicação. Porque você fica tão lá, pegado no passo 1, que é falar sobre o que você sabe, que você esquece de fazer algumas pausas, né? E aí você acaba falando tudo de uma vez só. E aí a pessoa fica lá afogada nas suas palavras. E ela tem a sensação que não tem mais nada para ser dito depois que a conversa termina. E isso, se é networking que você tá fazendo, ou se é alguém que você tá querendo conquistar, né? Não é uma boa ideia, porque você quer essa pessoa com você. Você não quer que ela vá embora como se você fosse um professor, né? Quando você é um professor e você tá dando aula, você quer extinguir o assunto, né? Você quer ir até a máxima do assunto. Porque é sua função fazer com que aquelas pessoas que estão na sua sala de aula, elas vão embora dali sabendo mais do que elas chegaram. Então você precisa falar provavelmente tudo que você sabe sobre o assunto ou tudo que cabe no seu tempo para falar. Quando você está numa conversa, você não é o professor da pessoa. Você não precisa ensinar a pessoa o que você sabe. Bom dia, Robson, bem-vindo. Você não precisa e nem deve fazer isso. Você está ali falando, né, trocando, falando sobre as suas ideias. Então você não precisa ir até a máxima do assunto. Ao contrário, é muito mais estratégico e interessante quando você reserva um pouquinho para outro dia. Quando você dá para a pessoa a sensação de que você saberia mais, mas que você escolheu deixar ela falar, ou que você escolheu mudar de assunto para trocar o tema da conversa, né? Então, não caia na tentação de falar. Quem fala demais geralmente é um pouco chatinho, sabe? Porque a outra pessoa lá não tem a chance de falar de volta. E lembrando que uma boa conversa é que nem um jogo de tênis, que a bolinha tem que ir voltar, ir voltar, ir voltar. Quando você fala demais, você monopoliza a conversa. E aí o outro perde o interesse na hora, né? É como aquela pergunta lá do começo: como manter o interesse da pessoa? Falar demais já é o primeiro passo para não ter o interesse da pessoa. Sempre falar quando alguém já está falando. O brasileiro faz muito isso. Pois é, falar é uma coisa bem cultural, né? A gente tem que, quando a gente fala de diferentes culturas, quando a gente está falando de comunicação, existem algumas poucas coisas que são universais. Por exemplo, o sorriso é universal. O cumprimento já não é universal. Em algumas áreas do mundo a gente se cumprimenta de um jeito e depois, fantásticas dicas, também considero válido embalar tudo isso com uma boa comunicação não verbal. Legal, Vanessa, isso aí é fundamental, sem dúvida. Não dá pra eu encaixar tudo numa conversa só, porque se eu fizesse isso, eu não faria o passo 2, que é falar de um único tema de cada vez. Então, a comunicação não verbal vai ser abordada, viu? Fica comigo nesse mês, que a gente tem bastante tema sobre isso, bem legal. Eu adoro comunicação não verbal. Inclusive, eu ensino para os meus clientes como é que você olha, como é que você inclina o seu corpo, como é que você cumprimenta uma pessoa, né? Mas a gente estava dizendo aqui que isso não é universal. E quando porque alguém falou que brasileiro faz muito isso. Quando a gente fala da cultura, a gente tem que estudar, quando a gente fala de comunicação, a gente tem que estudar as culturas separadamente. E até dentro do Brasil, o Brasil é tão grande, o Brasil tem tantos jeitos diferentes, né, de lidar, que até dentro da nossa comunicação, quando a gente muda de estado, muda de região dentro do país, ou quando a gente recebe um amigo que vem de outra região, a gente até tem que se preocupar com isso, né? Será que na cultura dele é assim? Por exemplo, eu sou de São Paulo. Em São Paulo, quando a gente vai cumprimentar uma pessoa, a gente dá
um beijinho. Todo mundo dá um beijinho. Mesmo sendo homem, mulher, criança, todo mundo dá um beijinho. Quando você vai ao Rio de Janeiro, as pessoas dão 2 beijinhos. Então, geralmente, paulista fica perdido no Rio de Janeiro ou, pior ainda, se passa de mal educado, porque deixa a pessoa no vácuo, né? Você vai lá cumprimentar, fala, oi, tudo bem? E sai. E aí a outra pessoa tá lá ainda com a cara esperando, né? Você dá o outro beijinho. Então você vê como isso é regional e a gente tem que estar atento, né, para essas características. Mas essas 4 dicas que a gente aprendeu aqui hoje, essas 4 dicas, elas valem realmente para qualquer cultura e para qualquer área do nosso Brasil. Claro que eu estou sempre focando... Ah lá, a Marisa pode falar bem disso, que a Marisa é nômade digital, tá viajando pelo Brasil, né, Marisa? Se quiser trazer mais algum exemplo aí, como esse do 1 beijinho, 2 beijinhos, fica à vontade. Tem regiões que as pessoas falam de uma forma mais agressiva, tem regiões que as pessoas pegam mais em você para falar. Isso tudo é parte aí de uma comunicação bem grandona, né? Mas essas 4 dicas que a gente falou aqui hoje, ficam no vácuo sempre. Ah, Marisa dá 2 beijinhos, Marisa, dá assim, né? E aí a gente, quando dá um beijinho só, sai pra lá. E o pior é que a gente nem sai pro lado de cá pra disfarçar, a gente sai pro outro lado, né? E aí a pessoa fica no vácuo. E aí depois tem sempre que voltar e pedir desculpa e lembrar que no São Paulo a gente dá um beijinho só. É engraçado, né? Mas isso tudo que a gente tá falando aqui das 4 dicas, elas valem para todas as regiões. Porque pensa bem, a conversa, apesar das diferenças culturais, a conversa, ela tem sempre um único fim, né? Que é trocar com o outro. É fazer o jogo de tênis, né? Então, bolinha, 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 bate lá, bate cá, bate lá, bate cá. E mesmo se tiver várias pessoas na conversa, é a mesma coisa. A bolinha tem que ir quicando em todo mundo para que a conversa seja boa, seja fluida, seja gostosa. Isso independente da cultura, independente se dá 1 ou 2 beijinhos, independente se aperta a mão para falar oi, tudo bem, ou se dá um abraço. Tem lugares que a gente abraça e tem lugar que você cumprimenta assim. Isso tudo dentro do Brasil. Se a gente for pro mundo, então, nem tem, né, como a gente comparar. E de uma forma geral, o brasileiro é uma pessoa bem calorosa, uma pessoa faladora. A gente gosta de conversar. Pode ver que se você já teve a oportunidade de viajar para outros países, quando você tá em outros países, você identifica um brasileiro de longe. Você vê aquela pessoa que tá vindo, entra no lugar falando, é brasileiro. A gente fala bastante. A gente gosta de conversar. E a gente tem uma conversa um pouco íntima. A gente tem uma conversa que, por exemplo, para americanos, é uma conversa que pode soar um pouco entrona, né? Porque a gente pergunta como a pessoa tá e o que ela tá fazendo. A pessoa fala, por exemplo, assim, ó. Ah, eu não vou hoje na festa que vai ter depois do trabalho. E um americano diria, ah, sim, ok. Não vai perguntar por quê, mas a gente fala, mas por que você não vai, né? Por que nós sempre interrompemos uma conversa? Ah, acho que esse era o seu ponto, Will, Maurício. O brasileiro nunca deixa o outro terminar a conversa. Bom, aí acho que já é uma questão de educação mesmo, né? Um interrompendo o outro. Uma coisa fundamental, Maurício, numa conversa que é um pouco desafiador, a gente explicar dentro de um Periscope. Obrigada. Eu acho que eu fui por um outro viés do seu comentário, né? Que foi da cultura, mas acho que o viés que você queria é da interrupção. Então, vamos lá. Deixa eu pensar aqui, assim, ó. Quando a gente... Para explicar isso num Periscope, isso é extremamente desafiador, porque a gente precisa de exemplos para dar o timing da conversa. O timing da conversa é exatamente o mesmo timing, o timing certo, é exatamente o mesmo que o tenista na bolinha. Veja bem, que a conversa, para ela ser fluida, eu tenho que falar na hora certa. Eu não posso falar muito atrasado, porque eu perco a bolinha, ela cai. Mas eu também não posso falar muito adiantado, porque eu não alcanço a bolinha. Que é quando a pessoa ainda não terminou de falar, né? A gente faz isso bem quando a gente... A melhor forma de... Claro que existe técnica para você fazer isso também, porque para tudo existe técnica. E na área de comunicação, as técnicas são incríveis, são muito práticas. Mas é desafiador explicar isso num vídeo para você. Por quê? A gente precisa de exemplos, a gente precisa de exercício prático para você perceber qual é o timing. Mas faça isso em observação. Observe qual é o tema ideal. Né? Ou melhor, o timing ideal. Observe outras pessoas conversando, pessoas que conversam bem.
Não observa como as pessoas fazem mal, observa como as pessoas fazem bem. Fica focado no positivo. Olha duas pessoas conversando, por exemplo, é que novela e filme é mais difícil porque são atores encenando, né? É melhor você observar isso, por exemplo, em programa de entrevistas, programas de debates. Às vezes fico meio ansioso e falo muito rápido. Olha lá, o ansioso é o cara que quer pegar a bolinha antes da bolinha chegar, né? Então, tem uma hora certa de você falar e a conversa flui. Mas se você observar, quando a gente tá numa conversa gostosa, isso acontece naturalmente. Você já faz isso bem. Só que você faz isso quando você tá envolvido na conversa. Quando você tá meio bloqueado, porque você tá meio, tipo, prestando atenção no que você vai falar e com um pouco de medo, você pode perder esse timing aí, ou sair falando na frente, ou falar atrasado. Mas isso é treino. Então, como é que você treina? Você treina observando as pessoas que falam bem, como que elas falam. Então, observa oportunidades em que as pessoas falam naturalmente, como reality show, como programas de entrevistas, programas de debates, porque aí não tem texto, você sabe que ninguém tá lendo. Oi, Camila, bom dia, sua linda, feliz aniversário de ontem! Camila fez aniversário ontem, que delícia. Modelagem, Soraya, esse é o nome da técnica que eu tô propondo aqui. Toda vez que a gente observa modelos, a gente olha qual habilidade eles estão usando, como eles estão usando essa habilidade, como esse meu modelo está usando essa habilidade, e eu trago pra mim, começo a imitar essa pessoa. Quando eu faço isso, eu tô praticando modelagem, que é uma técnica de coaching extremamente eficiente. Parabéns pra Camila! Isso aí! Parabéns, Camila! Espero que você tenha tido um excelente aniversário ontem. E eu tô meio gripada, né? Como vocês podem ver, de vez em quando. Enquanto isso, olha lá. Obrigada a você, lindona, por você estar aqui hoje. Né? Então, amamos modelagem, né, Rê? Amamos modelagem. Funciona muito bem. Então, eu observo, sei lá, como por exemplo, quem é famoso por interromper as pessoas? O Faustão, né? Faustão interrompe as pessoas direto. A Ana Maria Braga é uma pessoa que, no Tom Cavalcante, no programa do Tom Cavalcante, ele faz um quadro que ele imita a Ana Maria Braga. E ele sempre imita ela interrompendo as pessoas. Então, quando você olha para um humorista fazendo o trabalho de modelagem de uma forma com humor, você fica bem evidente o erro da conversa. E aí você consegue observar como fazer isso melhor e trazer isso para tua própria técnica. Em outros países, a visão que se tem dos brasileiros é essa. E não é só que a gente interrompe, né, Will? Por exemplo, nos Estados Unidos, como eu tava dando exemplo aqui, pela cultura deles, mas isso é o jeito da pessoa de ser. E aí é claro, né, cada um vai ter uma opinião sobre. Eu acho que quem chegou é que tem que se adaptar. Algumas pessoas pensam, não, eu vou manter a minha cultura de qualquer jeito. Isso é uma questão individual, eu não vou discutir isso aqui. Mas a questão é que isso é cultural. Então os caras, tá gostando, Evelise? Eu vi que você tá aí desde o começo, não foi embora. Muito obrigada pela sua presença nessa live, viu? Muito obrigada mesmo. Você que é show, Evelise, fala super bem. Se você ainda não segue a Evelise, clica na Evelise e siga a Evelise. A Evelise faz um monte de periscopes legais, viu? Se você ainda não segue, aproveita e segue a Evelise aí. Obrigada, viu, querida? Eu também gosto desse periscope fazendo alguma coisa e às vezes não dá pra vir até a tela lavando louça, por exemplo. Tá com a mão molhada, mas eu tô lá assistindo. Faz live todo dia, né? Show de bola. Ah lá, por exemplo, no Canadá as pessoas são muito educadas e sobre essa forma dos brasileiros incomoda. Então, porque é uma questão cultural, né? A gente que tem essa... Igual o exemplo que eu dei aqui. Se um americano ou um canadense, como você trouxe o exemplo, fala no trabalho assim, um pergunta pro outro, fala assim, você vai na festa que vai ter depois do trabalho, na festa da casa do fulano? Aí o que um americano, um canadense diria? Não, não vou. O outro responde assim, sim, ok, ou então, que pena. Ele não pergunta muita coisa, porque eles não são muito invasivos. E a gente vira pro colega de trabalho e fala, por que você não vai? Aí o cara fala assim, é porque eu vou ter que buscar minha avó na rodoviária. Sério? Sua avó? Mas de onde ela tá vindo? E a gente automaticamente já tem uma conversa mais íntima.
né, a gente conversa de assuntos, bem isso mesmo, né? A gente conversa de assuntos que pra nós são naturais, né? Larga sua avó e vamos pra festa. Isso, a pessoa já vai dando um conselho, mas por que você não manda sua avó vir de Uber, né? E aí você já fala da vida da pessoa como se você tivesse a liberdade pra isso. E isso é uma questão que é cultural, né? Então, se a gente tá conversando, se a gente é brasileiro, tá em outra cultura, a gente é que tem que ver como que é a cultura do lugar, né? Então, por exemplo, realmente parece falta de educação. Então, por exemplo, quem é palestrante no Brasil, não precisa nem a gente falar de fora. Basta você imaginar, o brasileiro já puxa assunto com desconhecido. Se você já viajou pra fora, você identifica um brasileiro a quilômetros de distância. Às vezes você tá numa loja e você vê uma pessoa entrando, você sabe que ela é brasileira só pelo jeito dela de se comunicar. Você não precisa nem ouvir ela falando, você sabe que é brasileira, não é? E nem precisa a gente ir para outros países para falar disso. O Brasil é tão grande, a gente tem uma cultura tão vasta, que se você for para outro estado, você já sente isso. Né? O exemplo que eu tava dando aqui, de um beijinho em São Paulo, 2 beijinhos no Rio, né? No Rio, as pessoas falam mais de intimidade do que em São Paulo, por exemplo. E se você for, por exemplo, para regiões do Nordeste, eles falam... pronto, em Minas Gerais. Em Minas Gerais, eles têm mais o costume de pegar quando você está falando do que em São Paulo. E isso é uma coisa que pode ser gostosa para algumas pessoas, de dizer, como são pessoas calorosas. E isso pode ser uma coisa considerada invasiva para algumas pessoas. Isso depende da sua cultura, né? Então, a minha recomendação é sempre que você trabalhe em cima de técnicas. Porque se você trabalha com técnicas, você não erra, né? Independente da cultura, você consegue ter a flexibilidade necessária para você conversar com qualquer pessoa. Por isso que o tema da minha live é 4 passos para manter uma boa conversa com qualquer pessoa. E é qualquer pessoa mesmo. Pode ser um gringo, pode ser um amigo seu de outro estado, pode ser o seu chefe, pode ser a sua namorada, pode ser um cliente em potencial, pode ser uma pessoa que você vai fazer networking. Então vamos relembrar os 4 passos? Os 4 passos são: 1. Fale de um assunto que você conhece. 2. Fale de apenas um tema por vez. Lembrando, um problema, uma solução. Um problema, uma solução. Evita misturar muitas coisas ao mesmo tempo. Só uma coisa de cada vez. 3. Fale de ideias e não de pessoas. Evita fazer fofoca e evita também ficar só falando de você mesmo. E o passo número 4, não fale demais. Não caia na tentação de falar tudo o que você sabe. Deixe um gostinho de quero mais para outro dia, para outra conversa e para a pessoa ficar pensando quanto você ainda tem para falar sobre aquele assunto. Veja que esses 4 passos são totalmente adaptáveis a todas as culturas, não é mesmo? E torna você um bom conversador. Isso coloca você no controle da conversa e elimina aqueles seus medos de esquecer as coisas e tal. E para quem ficou até o final, sabe que no final eu sempre dou uma dica extra. Junto com cada mês, com cada tema, eu tenho um lançamento de um programa intensivo de coaching. Por que os programas intensivos? Para que você tenha contato com as técnicas do coaching, sem talvez precisar investir o tempo necessário para um processo tradicional de coaching. Um processo tradicional de coaching, ele leva algumas sessões, ele precisa de um tempo. Então, o que eu fiz? Eu elaborei alguns programas focados em um objetivo específico, onde você já sabe que o seu objetivo é aquele, e você vem só para aprender técnica. E é claro que ia ter um programa intensivo de coaching para comunicação no trabalho, de 5 sessões. Para você saber mais sobre isso, manda um e-mail no luciana@canvasconsultoria.com.br. Eu preparei um e-book que contém todas as informações que você precisa saber sobre o programa. Metodologia, como funciona e tudo mais. E dentro desse programa, você vai encontrar técnicas super específicas sobre como falar,
né? Aprender coisas de falar mesmo, técnicas super práticas que você aplica no seu dia a dia, treina e fica bom. E aí você na sessão comigo eu vou trazendo você pra técnica e a gente treina juntos, funciona, é tão legal, eu adoro fazer essas ferramentas. Mas a gente não fica só em técnica, a gente também trabalha a sua confiança e a sua segurança. A gente trabalha o seu medo de falar em público e depois a gente injeta, por meio de técnicas de coaching, a gente injeta confiança e segurança em você. E junto com isso, algumas técnicas bem poderosas para você aprender a falar em público, manter uma conversa, iniciar uma conversa, comunicação não verbal e muita coisa boa que a gente tem Obrigada, Evelise, super recomendado. Quem não segue a Evelise ainda, clica aí no comentário da Evelise e vai em seguir que vale a pena. Manda um e-mail pra mim pra saber mais sobre o programa, luciana@canvasconsultoria.com.br. E se você tá nessa live, que é a primeira live, é uma habilidade que faz toda a diferença, eu acho. Eu realmente acho, pra profissão de todo mundo, na verdade, né? Se você tá nessa live, que é a primeira live do nosso tema, saiba que você terá 10% de desconto em cima de qualquer pacote que você fechar. Obrigada, Luiz Renan, que legal, muito obrigada. Vale cada centavo. E aí, em cima de cada centavo que você fechar, você vai ter 10% de desconto só porque você tá nessa live. Então, você vai mandar um e-mail pra mim lá no luciana@canvasconsultoria.com.br e você vai dizer, eu estava na live, eu assisti a sua live. Você tem 24 horas pra me mandar esse e-mail. Você tá assistindo ao vivo, você sabe exatamente que horas são agora. Você sabe que o nosso Periscope vai ao ar ao vivo, todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã. Então, até quinta-feira, 8h30 da manhã, você pode me mandar o e-mail que você vai ter garantido um desconto de 10% sobre qualquer pacote. E isso significa que você pode parcelar e ainda ganhar 10% de desconto. Bom dia, tá difícil manter uma conversa com a mina aqui na China? É mesmo, Rodrigo? Meu poder de persuasão melhorou bastante depois de suas consultas. Uau! E é isso aí. Então, a gente vai 10% de desconto, podendo parcelar. Ou, se você tiver a fim de fazer à vista, no preço normal, você já tem 10% de desconto. Então, com essa promoção, você vai ter 20% de desconto. Cara, 20% de desconto para você investir só 5 sessões para um negócio que você fica a vida inteira atormentado aí, show de bola, né? A única questão é que o objetivo tá definido, é falar melhor no trabalho, aprender habilidades, matar o medo, ganhar confiança e segurança e aprender técnicas para você falar em público. Segue Canvas Consultoria e Coaching. Agora sim. Canvas Consultoria e Coaching no YouTube. Canvas Consultoria e Coaching no Facebook, lá na fanpage. Curte a fanpage, se inscreve no YouTube. E para conhecer um pouco mais, tem o meu site que é o canvasconsultoria.com.br. Vou em mais alto ao nosso programa de coaching, todas as quartas-feiras, ao vivo pelo Periscope, às 8h30 da manhã. Me segue aí no Periscope, Coach Luciana Figueiredo ou @Lu_Figueiredo_, que é o mesmo usuário do Instagram. Se você gostar de seguir pelo Instagram, segue por lá também. Eu também te atualizo das coisas por lá. Mas saiba que aqui o Periscope tem sempre preferência. E esse bônus, esses 10% a mais sobre qualquer pacote que você fechar, é só pra galera do Periscope, hein? Um beijo pra vocês, uma excelente semana, com muita comunicação aí pra você essa semana, tá bom? Um beijo pra você. Tchau, tchau. Beijo, mãe!